Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de exortação, de edificação e de consolo. Que Deus possa abençoar a sua palavra e a sua vida nesse dia. Eu gosto desse texto aqui de Provérbios, capítulo 31, versículo 29, que diz, ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é melhor de todas. Aqui nós vemos o esposo elogiando a mulher, né, que é tratada ali, a mulher virtuosa. Há uma palavra no dicionário que tem o significado de censurar, falar mal, apontar ou ressaltar as imperfeições de alguma coisa ou de alguém. Essa palavra é criticar. Criticar. Desde o começo da nossa vida, né, lá no princípio, nossa mais tenra idade, nós somos treinados a detectar, a enfatizar e a exaltar o erro. Por exemplo, quando nós estávamos na escola, né, lá no primário, a gente fazia uma prova e a professora ia lá corrigir. E de repente, o aluno ele acerta 6 questões e erra 4. Então o que a professora fazia? Ela pegava com uma caneta azul, ela colocava um Czinho ali nas 6 questões que ela acertou e pegava uma caneta vermelha e fazia um X bem grande nas 4 questões que a criança errou e colocava uma observação, entende? Enfatizando e exaltando o erro e colocava aquela observação para a criança levar para casa. E quando a criança ia para casa, os pais, né, pegavam o caderno, então estava destacado ali o erro. E ali a criança ou ficava de castigo ou muitas vezes apanhava dos pais. Então observe que a criança ela acertou 6, errou 4. Ela teve mais acerto do que erro. Porém a ênfase está no erro. E desde então nós crescemos desta forma. Por exemplo, quando você vai comprar uma casa, comprar um carro, o que você faz? Vamos supor, você viu lá o carro e a pessoa está pedindo lá, olha, 30 mil reais o carro, ok? Então você começa a buscar os defeitos. Para quê? Porque os defeitos desvalorizam o carro e isso leva a diminuir o preço daquela mercadoria. Então, nós somos treinados a isso, a buscar os defeitos, a enfatizar esses defeitos e a exaltá-los para desvalorizar a mercadoria e também desvalorizar a pessoa. E nós somos treinados nisso. Me lembro de uma historieta, né? De uma criança que chegou em casa e triste, chorando com a mãe, porque ele tinha uma cabeça meia grande, né? Como um médico disse para uma amiga, ele tinha um cérebro avantajado. E lá na escola as crianças então enfatizavam o cabeção dele, chamava ele de cabeçudo, cabeção. E ele chegou chorando e disse, mãe, as crianças lá, meus coleguinhas ficam me chamando de cabeção. E a mãe tão amorosa, afetiva, abraçou o filho e disse, filho, você não é cabeçudo, sabe? Você é o príncipe da mamãe, você é o filhinho da mamãe. E a mamãe ama você e você não é cabeçudo. Ah é, mãe? Tá. E a criança se confortou ali. Passado um tempinho, a mãe chega para o filho e diz, filho, vai lá na venda e traz 1,5 kg de batata para a mamãe. Tá ok? Tá bom, mamãe. E olha que a criança foi, a criança perguntou, mãe, e a sacola? Não, filho, traz no seu bonezinho. Entendeu? Nós somos treinados a isso. Treinados a detectar, a enfatizar e exaltar os defeitos. O grande problema é que muitas vezes no casamento nós trazemos isso para dentro do casamento. E aí nós começamos e nos tornamos críticos do nosso cônjuge. Então não importa aquilo que o nosso cônjuge faça, não importa a forma que ele faça, nós sempre
criticamos. Nós sempre detectamos, enfatizamos e exaltamos os defeitos e nos tornamos críticos. Agora, isso é terrível no relacionamento, é terrível. Quantas mulheres, quantos maridos, e muitas vezes tem essa expressão: ele me critica em tudo. Sabe, é crítica, 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 só crítica. Tudo que eu faço, não importa o que eu faça, ele sempre vai criticar. Ele sempre, ou ela sempre vai buscar alguma coisa de errado para criticar, para enfatizar. Agora, imagina você, se você trabalha numa empresa e de repente essa empresa, ok, quando você entra nela, você encontra lá um chefe e ele então começa a te criticar em tudo. Tudo que você faz, você recebe crítica. Então o que você vai fazer? A sua tendência é começar a pensar em mudar de emprego. Por quê? Você começa a estar descontente naquele trabalho. No casamento é a mesma coisa. No casamento é a mesma coisa. Então o cônjuge começa a viver uma vida infeliz. E de repente, sabe, ele começa a pensar ou em desfazer o casamento, acabar, ou ele, devido à circunstância, à situação, os filhos, o compromisso que fez com você, entende? No casamento, ele se submete àquela vida infeliz. E assim são muitos casais que vivem infelizes. Por quê? Por causa das críticas. Eu queria desafiar você hoje a pensar um pouco, a pensar em começar a elogiar. Entende? Começar a elogiar o seu cônjuge. A começar a enfatizar não os defeitos, mas enfatizar as virtudes, as qualidades. Isso é tão interessante porque quando você começa a elogiar o seu cônjuge e você elogia, 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 logo você começará a receber esse elogio de volta. Porque é a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Pare de criticar. Pare de detectar, de enfatizar, de exaltar os defeitos. Precisamos então compreender qual é o propósito do casamento. O propósito do casamento é justamente esse: é tornar-se uma só carne, onde um supre a necessidade, supre aquilo que falta no outro. Então, muitas vezes, num relacionamento, às vezes a esposa, ela não é uma boa cozinheira. E você pode observar, quando isso acontece, Deus coloca no seu cônjuge, coloca no esposo, aquela habilidade para cozinhar. Então Deus supre no outro aquilo que falta no outro. Então, isso é o propósito do casamento. Então, é um ajudar o outro. Há um princípio no amor, ok? Que diz que o amor, ele exalta. O amor, ele traz para si. É como se, de repente, um estivesse num degrau mais alto e o outro está aqui. Então, o amor, o que ele faz? Ele pega o cônjuge, ele traz para o degrau mais alto. Ele não empurra. Ele não menospreza, ele não despreza. Ninguém suporta viver em um ambiente de crítica e ser feliz. Então precisamos urgentemente começar a mudar os nossos hábitos e elogiar. Um elogio, ele pode restaurar o ânimo e motivar o cônjuge a fazer sempre o melhor em prol do casamento. Você entendeu isto? Então, você tem o hábito de elogiar o seu cônjuge? Ou você é daquelas pessoas que só critica?
Se você começar a elogiar a sua esposa, o seu esposo, com mais frequência, prepare-se. É provável que você também comece a receber mais elogios. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia. Eu quero orar com você. Pai, eu quero nesse momento te agradecer, porque o Senhor nos dá exemplo daquele homem, esposo da mulher virtuosa, a forma como ele elogia a sua esposa e a forma também como os filhos passam a elogiá-la. Assim, ó Deus, o Senhor possa abençoar os casamentos, o Senhor possa abençoar as famílias, ó Deus, a construir um lar mais feliz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Compartilhe esse devocional. Se for possível, assista no YouTube, se inscreva no canal e até que Deus abençoe ricamente.